Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos ouvintes. Para finalizarmos o nosso primeiro trimestre de 2018, onde através de nossa revista Lições Bíblicas estudamos sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, e fizemos isso através de nossa revista Lições Bíblicas, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No programa de hoje, o nosso último programa, falaremos sobre a lição de número 12, abordando o tema Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. Sejam muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Quero iniciar esta meditação da nossa última lição fazendo a leitura do texto áudio, o qual está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que nos diz o seguinte: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando leio este versículo que acabamos de mencionar, vem à minha mente de maneira muito clara que a vida de um cristão é dividida em dois momentos. Um momento antes e um momento depois de aceitar Jesus. Jesus é o marco divisor. Então, eu penso que ao escrever os capítulos 12 e 13 da carta aos Hebreus, o seu autor quer nos ensinar que a vida com Jesus se compara a uma marcha que fazemos a pé por um caminho, chamado de caminho da fé. Esta marcha não é uma marcha que devamos fazer lentamente, não, pelo contrário. Esta marcha deve ser feita com velocidade rápida e com impulsos, ou seja, deve ser feita correndo. Correndo porque sabemos que quando chegarmos ao final desse caminho, receberemos um sublime prêmio. Um prêmio que os atletas que correm em outro caminho jamais receberão. Este caminho, no qual todos os cristãos passam a percorrer a partir do momento em que recebem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, como já dissemos, é chamado de caminho da fé, porque enquanto nele corremos, o Espírito Santo nos ensina que em tempos passados outras pessoas tiveram as mesmas dificuldades que temos hoje para seguir nossa jornada. O Espírito Santo nos faz compreender assim que esses heróis do passado que caminharam, que correram também como nós hoje no caminho da fé, só venceram porque se dedicaram ao exercício da sua fé em Deus. Esses homens e mulheres comprometidos com Deus dos tempos antigos, sobre os quais o autor da carta aos Hebreus escreveu em seu capítulo 11, são exemplos de fé para todos nós, porque mesmo sendo maltratados,
presos em cárceres, mortos a pedradas, cerrados ao meio vivos e mortos à espada por causa da fé que professavam em Deus. Eles não desistiram de andar nesse caminho que Deus lhes propôs, no caminho da fé. Por isso, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, esses abnegados homens e mulheres são retratados como uma nuvem de testemunhas, uma tão grande nuvem de testemunhas, como disse o autor da carta. Ou seja, eles fazem parte do contexto de quem vive a fé em Jesus na atualidade. Correr no caminho da fé é para poucos, porque vivemos em tempos em que normalmente as pessoas acreditam no que é palpável, naquilo que se pode pegar nas mãos, no que pode ser comprovado pela ciência. Enfim, no que é natural. Então, para prosseguirmos na jornada pelo caminho da fé, é preciso que se tenha uma visão ampliada por Deus. Porque o caminho da fé não é um caminho natural, e sim um caminho sobrenatural. Acho que a seguinte história talvez seja um bom exemplo para exemplificarmos o que significa exatamente andar no caminho da fé. Conta-se que um menino viajava desacompanhado em um avião. O piloto anunciou através do serviço de som durante aquela viagem que aquele voo ia passar por uma área de turbulência e que, portanto, por questão de segurança, todos, inclusive a tripulação do voo, deveriam estar sentados em seus lugares e com os seus cintos de segurança afivelados, até que houvesse uma segunda ordem, ou seja, até que acabasse aquele período de instabilidade do voo. Ao ouvir o anúncio, o menino que viajava desacompanhado, tranquilo ele estava e tranquilo continuou, mesmo após o anúncio do piloto. Sua tranquilidade durante o período de instabilidade daquele voo foi tão grande que chegou a incomodar um passageiro que estava sentado ao seu lado, ao lado do menino, e o qual perguntou ao menino se ele não estava com medo em meio a tanta turbulência que o avião enfrentava, pois o menino parecia estar tranquilo. Ao que o menino respondeu: "O piloto do avião é meu pai." Os irmãos do Antigo Testamento também enfrentaram dificuldades no caminho da fé, mas como o menino de nossa história, que viajava no avião pilotado por seus pais, estes irmãos do Antigo Testamento, do período passado, souberam confiar em Deus, e esta confiança lhes garantiu a segurança necessária para assim concluírem a sua jornada. Após lembrar que o exemplo de fé desses heróis do Antigo Testamento pode ser visto por todos que correm pelo caminho da fé, do mesmo modo que podemos enxergar uma nuvem no céu durante um belo dia, o autor da carta aos Hebreus avança na conclusão da carta, destacando que no seu capítulo 12, que enquanto corremos no caminho da fé, devemos estar com nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Correr no caminho da fé olhando para Jesus significa ter consciência de que o caminho pelo qual Jesus trilhou foi extremamente difícil.
Para chegar ao fim de seu caminho, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, sofreu injustiça, suportou a dor dos cravos, foi agredido pelos covardes sem revidar, sofreu a dor da vergonha quando lhe tomaram suas vestes, deixando-o desnudo na cruz. E por fim, para concluir sua jornada, Jesus ainda teve de suportar a dor de ser amaldiçoado pelos líderes políticos e religiosos de seu próprio povo, os quais trabalharam intensamente para que o Senhor Jesus fosse a todo custo injustamente condenado à pena de morte perante o Estado romano, exigindo ainda que a execução de pena de Jesus fosse feita através da crucifixão, a morte mais terrível e humilhante imposta pelo Estado romano aos piores elementos das sociedades sobre as quais o Império Romano exercia seu poder e sua autoridade. Assim, o Cordeiro de Deus inocente aceitou se tornar maldito por nossa causa, se tornou maldito para nos fazer benditos. Nesse sentido, Mateus 27:40 e também o verso 42 nos diz que nas últimas horas em que Jesus passou na cruz, algumas pessoas que olhavam para ele crucificado o insultavam ao pé da cruz, dizendo-lhe: tu dizias que era capaz de destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desça desta cruz. Versículo 42. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. William Booth, fundador do Exército da Salvação, referindo-se a essas afrontas que Cristo calado sofreu por nós no Calvário, disse: é exatamente porque Cristo não quis descer da cruz que cremos nele. Ora, se Jesus ouvisse aquelas pessoas e descesse da cruz, você e eu, meu querido ouvinte, estaríamos irremediavelmente condenados às penas do inferno. Quando corremos no caminho da fé, olhando para Jesus, entendemos que Jesus suportou o desprezo, a humilhação e a vergonha, porque sabia que a dor e os sofrimentos que um homem sofre por amor ao Deus eterno não duram para sempre, duram apenas um momento. Jesus, mais do que ninguém no mundo, sabia que depois de uma tempestade, logo vem a bonança. Aliás, eu penso que o comportamento de Jesus diante das pessoas que lhe agrediram, que lhe fizeram sofrer, é a comprovação de que Jesus viveu profundamente tudo o que ensinou aos homens. Jesus havia ensinado a Pedro que nós devemos perdoar o nosso próximo 70 vezes 7 num único dia. Ao morrer na cruz, Jesus ensinou através de seu exemplo, quando pediu a Deus que perdoasse todos aqueles que lhe matavam naquele momento. Eu não sei vocês, mas quando eu paro para pensar no privilégio que Deus nos deu em servir a um Jesus tão lindo, dá vontade de correr muito mais no caminho da fé, para chegar logo ao final e cumprir aquela estrofe do hino do cantor J. Neto: um abraço apertado em Jesus eu quero dar quando chegar ali. Nosso texto áudio, Hebreus 12:1, também nos ensina que para termos sucesso no caminho da fé, é necessário deixar o embaraço e o pecado que
tão de perto nos rodeia. Perceba que o texto refere que há duas classes de comportamentos que são incompatíveis, que não combinam com a carreira da fé: o embaraço e o pecado. Começando pelo pecado, temos que concordar que identificar um pecado é algo mais fácil do que identificar o embaraço. O pecado é algo muito claro na Bíblia. Podemos elencar aqui ou relacionar aqui diversas categorias de pecado. Como roubar, cobiçar as coisas alheias, adulterar, fornicar, dentre outros. Enfim, ninguém tem dúvidas para identificar o que significa roubar, por exemplo. E quem assim procede está desabilitado para percorrer o caminho da fé. E mesmo que um ladrão resolva prosseguir no caminho da fé, praticando roubos enquanto corre, ao final de sua jornada, essa pessoa não receberá a vida eterna, ou seja, não receberá o prêmio que Jesus preparou para todos aqueles que persistem em prosseguir até ao final do caminho da fé. Então, se por um lado todos os cristãos parecem estar aptos a identificar o que é um pecado, por outro percebo também que uma grande parte dos cristãos tem dificuldade para discernir o significado da palavra embaraço, trazido por Hebreus capítulo 12, versículo 1. Então, na tentativa de ajudar aqueles que se preocupam em saber exatamente o que vem a ser um embaraço, gostaria de compartilhar minha visão a respeito desse assunto. O dicionário Michaelis diz que embaraço é tudo aquilo que bloqueia o caminho ou que impede que se ande nele. Levando-se em conta que o autor da carta aos Hebreus refere que todo cristão corre no caminho da fé e que para sermos bem-sucedidos nessa jornada que fazemos, nos é exigido deixar todo o embaraço, devemos redobrar então a nossa vigilância em tudo que fazemos. Gostamos ou temos tendência? Deixe fazer uma simples observação. Quando a gente quer tomar um líquido que não é transparente e temos medo de que haja algo desagradável no meio daquele líquido, como um leite, por exemplo, a gente faz o quê? A gente coa esse leite, não é verdade? Do mesmo modo, pelo fato do embaraço não ser algo muito fácil de ser identificado, podemos criar um filtro para evitá-lo. Eu, pessoalmente, já há muitos anos criei um filtro e tenho me esforçado para utilizá-lo todas as vezes que tenho dúvida se o que eu quero fazer vai ou não me impedir de prosseguir na jornada da fé. A pergunta que sempre faço antes de decidir se vou fazer uma coisa ou não é a seguinte: Jesus, o meu mestre e Senhor, é bem-vindo naquela atividade que quero realizar? Se a resposta for sim, então eu estou dentro, eu não vejo problema em realizar aquela atividade. Mas se a resposta for não, então eu olho para aquela atividade e a deixo de lado, porque ela é para mim um embaraço. Deixe-me fazer mais claro. Um dia desses me disseram que um jogador de futebol muito conhecido chamado Neymar foi impedido de usar uma faixa em sua cabeça num jogo de futebol, porque nesta faixa estava escrito o nome de Jesus. Resisti em investigar sobre esse assunto, eu confesso, mas finalmente tomei coragem e entrei no site esportesr7.com. para ver exatamente do que se tratava, uma vez que dizia respeito ao nome do meu Senhor.
li atentamente a matéria postada no referido site, que foi assinada por um jornalista esportivo cujo nome é Cosme Rimoli. O jornalista Cosme Rimoli refere em sua matéria que no ano de 2015 o jogador Neymar era um dos jogadores do Barcelona, time de futebol da Espanha. Naquele ano, o Barcelona, segundo o jornalista, venceu o Juventus, time de futebol italiano, e conquistou o campeonato da Champions League. Ao erguer o troféu daquele campeonato, o jogador Neymar amarrou em sua cabeça uma faixa onde estava escrito o seguinte: 100% Jesus. Segundo aquele jornalista, a tentativa de homenagear Jesus com a faixa que pôs em sua cabeça foi condenada pela UEFA, União das Federações Europeias de Futebol, que era a patrocinadora do torneio Champions League. Foi condenada também pela diretoria do Barcelona, o time de Neymar, e também foi condenada pela FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, porque, segundo eles, o futebol não é um ambiente onde um jogador possa expressar a sua fé. Além da diretoria do Barcelona, da UEFA e da FIFA, a Nike, uma das maiores fabricantes de tênis do mundo, também criticou a atitude de Neymar, argumentando que aquele jogador deveria exibir a marca da empresa e não o nome de Jesus, porque a empresa Nike naquele ano havia investido 220 milhões de reais no Barcelona, que era o time de Neymar da época. Ainda de acordo com a matéria, no final do mesmo ano de 2015, quando o time do Barcelona venceu o River Plate no Japão e conquistou o Campeonato Mundial de Clubes, ao erguer a taça daquele campeonato, o jogador Neymar foi obrigado a trocar a faixa que trazia o nome de Jesus por uma faixa onde estava o símbolo da Nike, a fatídica fabricante de tênis. Por fim, o jornalista Cosme Rimoli diz em sua matéria que, por causa de seu desempenho, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, escolheu o jogador Neymar como um dos 3 melhores jogadores do mundo durante o ano de 2015. Deste modo, no dia da festa de entrega do prêmio ao jogador Neymar, a FIFA exibiu em um telão as imagens dos jogos onde o jogador Neymar havia atuado naquele ano. Mas quando exibiu no telão o momento, quando no telão apareceu o jogador Neymar pousando com a taça, pousando na foto, com a taça do torneio Champions League em suas mãos, a FIFA apagou o nome de Jesus da faixa que o jogador Neymar havia amarrado em sua cabeça naquela ocasião. Ou seja, a faixa onde estava o nome de Jesus apareceu no telão no dia da festividade da entrega do prêmio por ser um dos melhores jogadores do mundo. O nome de Jesus foi tirado, a faixa estava em branco. Essa matéria jornalística deve levar todos os corredores que, como eu hoje, percorrem o caminho da fé a uma profunda reflexão. Eu pergunto a vocês consideram lícito, correto, que um servo ou uma serva de Deus que serve a Jesus, que está correndo no caminho da fé, se envolver com uma atividade, como o caso do futebol, onde o nome de nosso Senhor Jesus Cristo não pode sequer aparecer? Não lhe parece que o futebol é uma das atividades desse mundo que se enquadram perfeitamente como um embaraço que nos impede de trilhar no caminho da fé?
caminhando finalmente para o final de nossa meditação e também para o final desse primeiro trimestre de 2018, o autor da carta aos Hebreus também diz que devemos correr com paciência a carreira que Deus propôs para nós. De acordo com o dicionário Michaelis, a palavra paciência quer dizer a virtude que consiste em suportar males, dissabores e incômodos resignadamente, ou seja, sem se revoltar e sem reclamar. Ao escrever a seus leitores, o autor da carta aos Hebreus lembrou que os que percorrem no caminho da fé sofrerão males, dissabores e incômodos. Por isso lhes recomendou paciência, ou seja, perseverança. Continuarem firmes na fé. Mais para frente, aprofundando esse tema, o autor da carta escreveu: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Com esse versículo, o autor de aos Hebreus quis lembrar aos irmãos da primeira igreja que, muito embora a luta que eles sofriam por exporem sua fé em Cristo naquele tempo fosse grande, esse grande sofrimento pelo qual eles passavam por causa de Jesus não se podia comparar com o sofrimento que Jesus passou por eles na cruz. Por isso tudo, quero lembrar aos nossos amados e diletos irmãos e irmãs que estamos já na reta final da corrida que fazemos pelo caminho da fé. Portanto, não é hora de desanimar por causa das lutas, não é hora de ficar envolvido com qualquer coisa que comprometa nossa carreira na fé. Assim, sigamos com esperança e ânimo, sabendo acima de tudo que correr no caminho da fé pode não ser uma atividade tranquila, mas é com toda certeza seguro, pois é Cristo que nos sustenta. Que seja assim, em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te rendemos muitas graças por termos concluído mais esta lição e também a meditação trimestral que fazemos através deste nosso humilde programa. Queremos rogar a Ti, Senhor, que Tu venhas com as Tuas mãos poderosas, que elas sejam estendidas, que estejam protegendo os Teus servos, Senhor, abrindo a visão deles e delas neste caminho da fé, onde corremos pensando no momento glorioso em que terminaremos a nossa jornada e nos encontraremos com o Senhor e veremos o Teu rosto, Senhor, como o Senhor é realmente, não com base nas pinturas dos quadros cravados, onde dizem e sugerem que aquele é o rosto de nosso Senhor, mas naquele dia, Senhor, nós o veremos realmente como o Senhor é. Oh Deus glorioso, temos grande expectativa por este dia. Ajude a todos os nossos irmãos, nos ajude a percorrermos este caminho com perseverança e com fé. No nome santo de Jesus, Senhor, nós oramos agradecidos pelos Teus filhos que têm prestigiado o nosso programa e têm nos ajudado também, Senhor, a conhecer muito mais a respeito, ó Senhor, dos mistérios que estão escondidos na Tua santa e gloriosa palavra e que estão reservados para aqueles que buscam, Senhor, conhecer o Senhor e buscam também prosseguir nesse conhecimento. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu Jesus. Assim chegamos ao final de mais um programa. Queremos despedir de todos vocês e convidando também a todos para na próxima semana estarem conosco, onde, se Deus quiser, estaremos iniciando mais um trimestre. Nós ainda não temos a revista em mãos, mas estaremos aqui semana que vem com a ajuda de Deus, se estivermos vivos, com saúde, para
durante os próximos 3 meses, ou seja, os meses de abril, maio e junho, mês 6, estudarmos nosso próximo assunto no nome do Senhor. Estamos indo embora, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus, obrigado pela paciência e viva Cristo, o Senhor! Lá no céu há um lugar onde viverei, viverei. Tchururu, tchururu, tchurururu. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.